E aí, galera? Hoje venho trazer para vocês um relato assustador que ocorreu no interior baiano, em 1975. Preparem-se para adentrar em uma história de terror que assolou uma família em um sítio isolado, onde o medo se manifestou de maneiras inexplicáveis e aterrorizantes. Estejam preparados para se arrepiar com essa história que desafia a compreensão humana. Fiquem ligados no meu canal para conferir todos os detalhes. Olá, pessoal! Meu nome é Maria e hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 9 anos de idade. Meus pais, Ana e Geraldo, saíram para visitar uns amigos e acabaram demorando mais do que o esperado para voltar para casa. Enquanto isso, eu estava em casa com meus 6 irmãos. Conforme a noite ia passando, a preocupação começou a tomar conta de mim e dos meus irmãos. A hora avançava e nossos pais ainda não haviam retornado. Eu só queria que eles voltassem logo e que tudo ficasse bem novamente. Mas o clima na nossa casa começou a ficar tenso e as discussões entre meus irmãos se intensificaram. Com a exaustão e a ansiedade tomando conta de todos, as discussões logo se transformaram em brigas. Eu me sentia cada vez mais preocupada e triste vendo meus irmãos brigando entre si. Passava das 23 horas e nossos pais ainda não haviam dado sinal de que estavam voltando. Porém, a discussão acalorada parou quando fomos interrompidos por um som aterrorizante. Uma risada arrepiante, alta e rouca, ecoou pelo ar noturno, nos deixando com os cabelos em pé. Ficamos petrificados ao ouvir aquela risada tão macabra e cheia de maldade que fez meu coração acelerar de medo. O pior de tudo é que parecia vir de todos os lados, como se fosse proveniente de uma presença invisível, escondida nas sombras da noite. O clima ficou tenso e opressivo, e uma sensação de medo tomou conta de mim e dos meus irmãos. Fiquei me perguntando quem ou o que poderia estar rindo daquela forma, naquela escuridão assustadora. Morávamos em um lugar afastado e remoto, onde não havia luz do lado de fora, e poucas pessoas passavam por ali, ainda mais tarde da noite. Eu nunca tinha sentido tanto medo como naquela noite, e essa risada maléfica ficaria gravada na minha memória para sempre. A casa estava tomada por um medo avassalador, que se espalhava como uma densa névoa, cobrindo cada canto em sua gélida e sombria presença. A terrível risada havia cessado, deixando um silêncio pesado no ar, carregado pela ansiedade e terror que nos consumiam. Eu e meus irmãos nos encaramos, com os olhos arregalados pela apreensão, tentando descobrir de onde vinha aquela risada maligna. Cada pequeno barulho, cada sombra que se movia no escuro, fazia nossos corações dispararem de desespero. O clima era opressivo, como se o mal estivesse à espreita, pronto para nos engolir na escuridão daquela noite interminável. Parecia que o ar em si estava impregnado de um mal incontrolável, nos deixando à mercê de uma força desconhecida. O ar era pesado e enevoado, envolvendo a casa em um véu de medo que podia ser sentido. Os passos retumbantes reverberavam ao redor da nossa casa de madeira, parecendo as batidas de um cavalo galopando. Uma respiração profunda, densa e arrepiante se misturava ao som dos passos, impregnando o ambiente com um frio gélido. A pele da minha nuca se arrepiava enquanto a sensação de ser vigiada por olhos invisíveis me inundava de terror. A sombra que se movia pela fresta da porta, projetada pela fraca luz da lua, era como uma personificação do pavor, nos lembrando que não estávamos sozinhos naquela noite. O sentimento de que algo maligno nos rodeava era inegável. Entramos no quarto dos meus pais e ficamos todos abraçados em um canto. Eu podia sentir o medo na minha pele, o suor escorrendo pela minha espinha. Juro, naquela noite, eu achei que era nosso fim. Se algo entrasse ali, éramos apenas um bando de crianças indefesas. E nossa casa, uma casa frágil de madeira,
Uma casa humilde. Não tinha portas de ferro nem nada do tipo. Antigamente as casas do sítio eram assim. Eu esperava que meus pais chegassem logo. Só pensava nisso a cada segundo. Depois de um inesquecível momento de terror, as sombras e os sons ameaçadores desapareceram, deixando para trás um rastro de angústia e desamparo. Quando nossos pais finalmente voltaram, após uma longa espera de 40 minutos, encontraram-nos acuados e apavorados.